Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada Parashá, Balak, que está no livro Bamidbar, capítulo 24, versículo 14, até o 25, versículo 9. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Bilam continuou, e agora volto para o meu povo. Vem, te aconselharei o que deverás fazer, e te direi o que este povo fará ao teu povo no final dos dias. E Bilam proferiu seu discurso e disse: Oráculo de Bilam, filho de Beor, e oráculo do homem de um olho só e de boa visão. Oráculo daquele que ouve os ditos de Deus, sabe o momento em que Deus se irrita, a visão que o Todo-Poderoso tem, e que Deus lhe aparece quando está deitado. Vê-lo-ei, mas não agora. Olhá-lo-ei, mas não em breve. Partirá uma estrada de Jacó, e se levantará um cetro de Israel, e matará os senhores de Moabe, e dominará todos os filhos de Chet. E Edom será uma herança para ele, e Seir será uma herança de seus inimigos. E Israel prosperará em seus bens. E sairá um outro governador de Jacó, e exterminará o que ficar na grande cidade de Edom. E viu Amaleque na sua profecia, e disse: A primeira das nações que lutou contra Israel foi Amaleque, mas sua posteridade será exterminada por ele. E vendo Queneu, Bilam proferiu: Forte a tua morada, puseste na rocha a tua habitação. Mesmo se o Queneu for consumido, quando Assur o fizer cativo, ele voltará. E Bilam disse: Ai, quem poderá viver quando Deus fizer essas coisas? E uma frota de navios de Quitim há de vir e afligirá a Assur e a Israel, mas no fim eles também perecerão. E Bila levantou-se e dirigiu-se ao seu país, e Balaque foi pelo seu caminho. E Israel ficou em Sitim e começou a errar com as filhas de Moabe. E Israel juntou-se a Baal-Peor, um deus dos Moabitas, e acendeu-se a ira de Deus contra Israel. E Deus disse a Moisés: Pega todos os líderes do povo e os enforca, diante de Deus e na presença de todos. Assim o ardente furor de Deus irá se retirar de Israel. E Moisés disse aos juízes de Israel: Matai cada um de vós os homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe diante dos olhos de Moisés e de toda a congregação uma midianita. Enquanto todos choravam à entrada da tenda da reunião, e Pinhas, o filho de Elazar, filho de Arão, sacerdote, viu isto, levantou-se no meio da congregação, pegou uma lança e foi atrás do homem na tenda, e atravessou a ambos pelo ventre, o homem de Israel e a mulher midianita, e cessou a mortandade dos filhos de Israel, e morreram na praga 24.000 pessoas. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'chayo lo natan betocheinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bila se propôs a aconselhar Balaque sobre o que fazer para vencer o povo de Israel. Ele sabia que enquanto esse povo estivesse de bem com Deus, seria invencível. A vulnerabilidade do povo ocorre quando Deus se irrita com ele. E para tanto Bilam aconselhou que as moças de Moabe seduzissem os filhos de Israel, no começo através do sexo e a partir daí convencendo-os a praticar idolatria com seus deuses. Uma estrela simboliza um guia, o cetro, a determinação. Bilam anuncia que no fim dos dias, isto é, na era messiânica, Israel será o guia dos povos e determinará como deverá ser o comportamento adequado perante Deus. A prosperidade material é importante, constituindo-se em uma bênção divina. Cabe àqueles que possuem muitos recursos materiais saber aplicá-los de maneira adequada, isto é, fazendo o bem e distribuindo uma parte aos necessitados. Lembre-se de que tudo pertence a Deus e Ele nos permite usufruir das coisas, mas em consignação. Amaleque representa aquele que é traiçoeiro, pois atacou de surpresa, e aquele que tem ódio gratuito, pois Israel nada havia feito contra ele. Essas características são derrotadas por Israel, que representa as leis divinas. Quem segue os ensinamentos de Deus não tem ódio, mas sim amor pelo próximo, e não age traiçoeiramente, mas sim com sinceridade.
As recomendações de Bilam para Balaque de como agir com relação aos filhos de Israel deram certo. As mulheres de Moabe seduziram os homens de Israel e os levaram a praticar idolatria. A atração física pode provocar paixões e consequentes atos irracionais, e isto pode conduzir a maus caminhos. Não devemos nos deixar levar exclusivamente pela parte emocional. Deus indica que 1. Os líderes têm responsabilidades no comportamento do povo, devendo influenciá-lo para a prática do bem. 2. Aqueles que erram gravemente, principalmente cometendo idolatria, merecem a morte. 3. É importante castigar os culpados publicamente para que isto lhes sirva de exemplo. 4. Eliminada a causa da ira de Deus, ela se dissipa. Moisés apelou para os juízes de Israel, dizendo que só deveriam penalizar os que cometeram idolatria com Baal-Peor. Isso significa que ele queria que fosse aplicada a pena com justiça. O verdadeiro líder deve coibir o mal, mas tudo dentro da lei. Enquanto o povo chorava pelo castigo que estava recebendo, um de seus pares, um líder comunitário, afrontou a todos levando uma mulher idólatra para ter relações sexuais. Isso demonstra o poder que a atração física tem, não raro levando a pessoa a cometer atos errados sem pensar, e o quanto é necessário viver procurando se afastar de demonstrações que provocam o libido em momentos inconvenientes, sejam ao vivo ou em qualquer tipo de mídia. Um sacerdote, a princípio, deveria se ater a assuntos espirituais e não matar pessoas. Ocorre que, neste caso específico, o ato de pessoas provocaram pecados que afetaram toda a congregação, e isso tem conotações profundamente espirituais, principalmente porque eram atitudes que irritaram profundamente Deus e, consequentemente, provocaram milhares de mortes. Os líderes espirituais não podem ficar alheios a tudo que afeta a vida espiritual de sua comunidade e devem agir sem esperar que outros o façam. Para refletir. Não considere a riqueza algo mau, ela tem um valor conforme for usada, para promover o bem ou não. Cuidado quando estiver apaixonado, você poderá agir irracionalmente e sofrer graves consequências. Procure conselhos de quem é confiável e não tome decisões precipitadas. Afaste-se de demonstrações que provoquem a libido em ocasiões inadequadas. Não fique passível diante de fatos que você sabe podem afetar negativamente o próximo ou até mesmo a sociedade como um todo. Tome providências e não espere pela iniciativa dos outros. Se você está no lugar certo e no momento certo, deve agir certo. Para exercitar, cite 2 injustiças sociais que ocorrem à sua volta. O que você faz para eliminá-las? Ou, ao menos, atenuá-las? Compartilhe conosco a sua resposta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!